Olá e sejam bem-vindos a este vídeo de previsão semanal da Usometeo em conjunto com a Meteomira para 13 a 20 de setembro de 2020. Eu sou o Fábio Félix e comigo está o Rui Mira da Meteomira. Vamos então passar à primeira imagem de satélite, onde podemos ver o Rui. Ora, muito boa tarde Fábio, boa tarde a todos os seguidores. Temos aqui a animação das últimas horas de satélite, em que é visível o já famoso e conhecido Teta, em deslocação para próximo da Madeira. Ele vai avançar nos próximos dias, até sábado, domingo, para próximo da Madeira, mas deverá ficar suficientemente afastado para não causar problemas significativos e ainda por cima é capaz de ficar cada vez mais fraco à medida que se aproxima da Madeira. Na deslocação arrasta também uma massa de ar instável, que é representada nas setas a vermelho e a verde. Primeiro a vermelho, com probabilidade de precipitação no fim de semana, a começar no final de sexta-feira, a centro-sul e sul. Depois no sábado também no sul e no domingo provavelmente a evoluir mais para norte. A precipitação sob a forma de aguaceiros. Fábio, será mais ou menos isto? Sim, o ciclone Teta vai evoluir para perto da Madeira, deve enfraquecer, é essa a previsão. O National Hurricane Center diz que quando chegar à Madeira será já uma depressão tropical, ou mesmo uma depressão pós-tropical, e portanto, mesmo que acabe por ficar mais perto da Madeira do que é atualmente previsto, os efeitos nunca serão muito gravosos, e portanto, é só uma palavra para descansar os madeirenses, que de facto não há qualquer risco. Para Portugal, devido a este fluxo mais para Portugal continental, devido a este fluxo mais tropical, devemos ter de facto alguns aguaceiros dispersos no sábado, em especial no sul do país, com possibilidade de alguma trovoada também localizada, e depois no domingo alguma precipitação também mais a norte. A faixa central do território provavelmente será mais poupada, entre aspas, e tempo geralmente mais seco. E de facto tem sido uma zona que tem sido levado um pouco mais de água, pese embora seja pouca aquela que ainda há preciso muito mais água em Portugal continental também no geral. Exatamente. Nos Açores a situação tende para algo mais estável no fim de semana, como se pode ver aqui a nebulosidade a dissipar também na zona dos Açores nas últimas horas e aponta de facto para uma situação mais estável ao longo do fim de semana nos Açores. Exatamente. Depois, Vamos então passar ao próximo ponto, que é o que acontecerá ao Teta, Fábio. Explica-nos um pouco também o que é que vai acontecer ao Teta nos próximos dias e como é que ele vai sair dali. bem, o Teta vai de facto, primeiramente, ficar preso ali no anticiclone, daí ficar talvez 2 dias ali nas redondezas da Madeira em enfraquecimento devido ao ar mais seco, devido ao cinzeiramento. Depois, posteriormente, Rui, exatamente, posteriormente teremos ainda os restos da tempestade ETA, aquela tempestade que fez 4 landfalls, tocou 4 vezes terra, primeiro na Nicarágua, depois em Cuba, depois no sul da Flórida, depois no norte da Flórida. Infelizmente fez algumas centenas de mortos nestas zonas. Os restos desta tempestade irão cavar a norte dos Açores e irão deslocar-se depois como a seta indica, para as Ilhas Britânicas ou para lá perto, e nessa deslocação irão arrastar também o que restar do ciclone Teta, que deverá passar ao largo do continente e não deve provocar assim qualquer efeito. Talvez um aumento da agitação marítima, mas mesmo assim é pouco provável, porque lá está, o Teta já estará praticamente morto e será absorvido pela circulação geral. E depois há aqui esta questão, que é a questão da possibilidade desta interação vir a produzir depois uma bolsa de ar frio em altura na zona dos Açores, que começa a parecer cada vez menos provável à medida que o tempo vai passando, não é, Fábio? Isto começa a aparecer, de saída para saída. É possível que ocorra, mas começa a diminuir as probabilidades. Sim, primeiro foi o primeiro modelo a ver isto foi de facto o europeu e vários outros depois seguiram pelo mesmo caminho de facto dessa cut-off flow ou bolsa de ar frio em altitude, que poderia de facto propiciar instabilidade na zona dos Açores e talvez na Madeira e tempo mais estável de forma mais prolongada por Portugal continental, mais estável e mais quente. No entanto, nas últimas atualizações de praticamente todos os modelos, já só resta mesmo o europeu. Essa situação foi de facto mais. Diminuiu de facto a probabilidade e é mais provável de facto que
que haja um cavamento e uma deslocação para norte e uma aproximação do anticiclone, ainda assim, com tempo Sim. estável ao continente, mas sem essa cut-off flow. Portanto, o tempo a partir do meio da semana nas ilhas também poderá ficar mais estável. Exato, exato. Nas ilhas, essencialmente, também a diferença reside em Portugal continental, reside depois na possibilidade de termos tempo mais prolongado em temperaturas elevadas para a época, mas nas ilhas é a instabilidade que poderia propiciar, principalmente nos Açores, essa Exatamente. cut-off. Se a cut-off flow permanecesse de facto entre, ali perto da zona da Madeira, como indicava o SMWF na saída das zero, deveríamos ter, por exemplo, quarta e quinta-feira, tempo bastante quente ainda no litoral, por exemplo. Já se as saídas da tarde dos principais modelos, que estive agora há pouco a ver, estiverem mais corretas, ou seja, não houver de facto o isolamento dessa bolsa de ar frio em altitude, o regime passa a ser mais de norte e, portanto, a temperatura começa a descer um pouco ao longo da semana, ainda que fique acima da média para a época. E vamos então agora passar à análise de facto dia a dia do que se espera, uma análise muito geral e nada de muito. Porque a tendência, nos próximos dias, a tendência assim, não é ainda bem definida, isto, a modelação do ciclone Teta tem sido também complicada, mas, portanto, a partir da segunda-feira teremos tempo já relativamente já estável na zona da Madeira. E também no continente, havendo ainda a possibilidade de alguns aguaceiros mais a norte, principalmente durante a noite e início da manhã de segunda-feira. Alguns modelos apontam isto, a possibilidade de facto do ciclone Teta se aproximar um pouco mais da Península Ibérica na sua deslocação para norte e de poder dar alguma precipitação, mas nada de mais a segunda e terça, especialmente terça-feira, mas essa probabilidade também tem vindo a diminuir, pelo menos da minha análise, tem vindo a diminuir um pouco, ou seja, a partir de segunda-feira o tempo também tende a secar mais no continente. Ali, Exatamente. Temos essa situação depois da evolução da depressão que está ali assinalada, que é a tal depressão que vai cavar a norte dos Açores. Dependendo da sua evolução, também podemos vir a ter uma frente de fraca atividade a norte a meio da semana, talvez na quarta-feira. Alguns modelos apontam, como é o caso do canadiano, ou até mesmo o alemão, creio, também, com alguma precipitação ao meio da semana, mas isso ainda é muito incerto neste muito certo. momento. Mas de facto Exato. há alguma probabilidade de precipitação no norte e centro, especialmente no norte, a meio da semana, mas seria apenas um dia e algo muito passageiro. Esta frente que ainda não está também completamente certa e definida em termos de intensidade e de localização, seria a partir entre segunda e terça-feira, com deslocação nos Açores do grupo ocidental para o grupo oriental, mas de facto ainda não está 100% segura. Vamos continuar a analisar de facto também nas páginas esta evolução. Fábio, para terça-feira, o tempo. Exatamente, terça-feira ainda está um bocadinho indefinido em termos de temperaturas, mas é quase certo, aconteça o que acontecer, se houver o isolamento da bolsa de ar frio em altitude ou não, que vamos ter uma subida de temperatura na terça-feira, aliás, já na segunda, mas a terça-feira deve ser o dia mais quente e provavelmente com temperaturas que em alguns locais do centro e sul, principalmente nas zonas de Val, nas zonas tipicamente mais quentes, Val do Sado, Val do Tejo, Alentejo, temperaturas que podem chegar aos 25 graus ou até mesmo superar 26, 27 graus, o que é muito quente para novembro. Mesmo no litoral, norte e centro, as temperaturas podem chegar a 22, 24 graus em alguns locais. Na quarta-feira temos a tal situação que é a possibilidade ou não do isolamento de uma bolsa de ar frio na zona entre a Madeira e os Açores. A partir da situação começa a atender para uma certa estabilidade nas ilhas e no continente também o tempo estável a partir de quarta-feira, podendo lá estar a passar essa tal frente que o Fábio falou há pouco, que derivava de segunda-feira a norte. Mas a tendência também aponta que a partir de quarta-feira comece de facto a ser o tempo a tornar-se mais estável, a menos que ocorra essa tal cut-off flow que possa vir a tornar o tempo instável nas ilhas, mas que começa a ser menos provável. Exatamente. Vemos de facto ali aquela linha preta que é basicamente a deslocação da corrente de jato, que vai passar a norte, ou seja, essa corrente que é a corrente que guia, entre aspas, as depressões, vai andar muito a norte e, portanto, teremos tempo geralmente seco no continente e nas ilhas também, salvo se de facto ocorrer essa bolsa de ar frio em altitude, que começa a ser mais improvável. Na última imagem vemos essa bolsa de ar frio em altitude na previsão
da Gero, do modelo europeu. O modelo europeu que normalmente é o mais fiável. No entanto, não quer dizer que esteja correto de todo, porque muitas vezes também tem mudanças drásticas e é bastante provável que agora na próxima atualização que sai a partir das 18 horas, ou seja, daqui a uma hora, nós estamos a gravar este vídeo às 17, portanto daqui a uma hora, é provável que essa situação também desapareça e vá de encontro aos outros modelos, e nós aí vamos também atualizar nos comentários da publicação depois, quando for feita, e já dizemos qualquer coisa, entre aspas. Exatamente, Fábio. Pronto, então vamos aqui passar então ao resumo. Portanto, eu posso avançar também um pouco aquilo que já tínhamos falado, que no continente vamos ter alguma precipitação a evoluir de sul para norte no fim de semana, sábado mais a sul, domingo mais a norte, poupando um pouco o centro. O tempo tornar-se cada vez mais seco e quente a partir de domingo, evoluindo de sul para norte estas temperaturas, sendo mais provável de facto que seja abaixo do Vale do Tejo, que as temperaturas atinjam valores dos 24, 25 até 27 graus, podendo no litoral norte e centro chegar aos 22, 23 entre segunda e terça. Um pouco menos, consideravelmente menos nas regiões do interior norte e centro. E depois, as temperaturas podem vir a baixar se não existir essa cut-off flow, ou podem manter, baixando um pouco ainda assim, se essa cut-off flow se verificar. E o vento Rui, será então, de facto. Sim, sim. Rui, só dizer uma coisa. Sim. Se de facto houver essa cataflow, ou seja, a bolsa de ar frio em altitude, teremos um anticiclone mais em cima da Península Ibérica e, portanto, maior estabilidade e, portanto, aí nesse caso teríamos também provavelmente a formação de nevoeiros e neblinas mais persistentes. No caso do anticiclone ficar mais a oeste, sem a tal depressão, com o fluxo mais de norte, provavelmente essas neblinas já não serão tão persistentes no interior. No entanto, podem ocorrer também no litoral, algumas neblinas ou nevoeiros matinais. Ok, o vento em geral será fraco a moderado, não é um problema o vento de facto no continente durante esta semana, pelo menos nas previsões. A nível de, Fábio, para as ilhas, temos aqui Açores e Madeira com situações um pouco distintas. Sim, nos Açores temos um fim de semana estável, depois na segunda-feira a passagem da tal frente que é os restos do ciclone ETA, não é? Que vai de facto cavar a norte dos Açores e provocar uma frente entre segunda e terça-feira, como podemos ver, ao evoluir de ocidente para oriente. E depois, a partir de quarta-feira, a tal situação da depressão em altitude, neste momento começa a ser mais improvável que ocorra, e, portanto, diria que há mais de 50% de probabilidade que a partir de quarta-feira o tempo estabilize também nos Açores, embora a partir do final da semana talvez a chuva possa voltar, mas é provável que entre quarta e sexta-feira o tempo esteja mais estável. No entanto, temos que ressalvar sempre essa possibilidade da depressão isolada, porque se de facto se isolar uma depressão lá, pode haver algumas trovoadas, alguns aguaceiros. No entanto, a maior probabilidade é de facto o tempo mais seco na segunda metade da semana. Em relação às temperaturas, elas devem estar agradáveis para a época. No entanto, é provável que na segunda metade da semana estejam um bocadinho acima da média para a época também. Exatamente. Na Madeira temos então a aproximação do teto a partir de sábado e até domingo, pode ocorrer alguma precipitação, sendo a maior parte da precipitação deverá ficar a oeste da Madeira no mar, e o vento poderá ser moderado a forte, mas numa situação que se pode considerar perfeitamente normal para a época do ano, sem qualquer tipo de gravidade e severidade. Portanto, como já o Fábio disse bem, para os nossos colegas, os nossos compatriotas madeirenses estarem perfeitamente descansados com esta situação. De Teta é só mesmo o nome de ciclone, neste caso. Depois esse nome que já está a gerar algumas piadas, né? Exatamente. Depois lá está, depois é a partir de segunda-feira o tempo mais estável, havendo apenas aquela pequena possibilidade que ainda não morreu de vir a haver a bolsa de ar frio em altura que poderia dar na quarta-feira, entre quarta e quinta, alguma instabilidade na Madeira, mas à partida o tempo deverá se manter estável porque será muito mais provável que a cut-off não ocorra e as temperaturas vão assim continuar agradáveis ou mesmo acima do normal para a época. Sim, vão estar acima do normal agora nos próximos 2, 3 dias devido ao ciclone Teta, que arrasta de facto o tempo mais quente para a Madeira, e depois provavelmente ainda ligeiramente acima da média, mas mais próximo do que é normal. Fábio, agora vai então falar um pouco também sobre o que se espera, pelo menos do CFS ao médio e longo prazo. Pois, até me dói olhar para esta imagem, né? Basicamente, vamos vendo que aqui nesta primeira imagem, que é a imagem para esta semana, vemos de facto ali
um anticiclone ainda relativamente mais fraco e mais recolhido, e depois, por este modelo, que é o modelo americano, isto é a média das últimas 48 previsões, 12 saídas e 4 membros por saída, vemos de facto um fortalecimento e uma forte anomalia positiva no Atlântico, ou seja, é na O mais, e esse padrão favorece claramente o tempo mais seco e quente que o normal no continente e também nas ilhas ao longo do que falta de novembro e também de dezembro. Infelizmente, ao longo dos últimos anos tem acontecido isso. Temos anticiclone sempre ali nos Estados Unidos também. Eles também se queixam da falta de inverno, não é só cá. Uhum. E depois essa situação acaba por gerar sempre ali aqueles cavamentos ao oeste dos Açores que empurram sempre o anticiclone mais para cá. No entanto, é possível que por vezes possa haver alguma entrada mais fria, com o anticiclone a recuar um bocadinho mais para o oeste, alguma passagem de uma frente mais a norte. No entanto, agora com a redução da probabilidade de haver alguma depressão isolada, que é mais provável nos meses de setembro, outubro, com a redução dessa possibilidade, a probabilidade de chuva a sul também começa a ser menor. O que é estranho, porque estamos a entrar no inverno, né? Mas a probabilidade de chuva a sul, realmente, com este padrão, é menor do que tem sido. Ou seja, podemos ter alguma chuva, sim, e vai ocorrer alguma chuva, certamente, ao longo do inverno, mas sempre mais, provavelmente mais a norte e centro, pelo menos é o que me parece. Exato, e eu estou a olhar para aqui e estou-me a lembrar, sabes, e os seguidores também sabem, que eu gosto muito dos adágios populares. Eu olho para esta imagem, lembro-me de um que diz que de Santa Catarina ao Natal tempo igual. E é aquilo que eu estou a olhar para aqui. De facto, desde 25 de novembro, que é Santa Catarina, até ao Natal, eu vejo aqui o tempo sempre muito, muito igual. Muito seco, muito, muito estável. É, exatamente. Precisamos de muita chuva, apesar de que choveu de facto em outubro, foi um mês que até teve alguma precipitação, 120% do normal, salvo erro, ou seja, mais 20% do que é normal. No entanto, precisamos de muito mais precipitação. Vemos que as barragens continuam em níveis mais baixos do que é normal para a época do ano, principalmente no centro e sul. E, portanto, precisamos de mais precipitação. Eu vejo alguns comentários de algumas pessoas que dizem que já choveu e que é tempo de termos algum sol, etc. Eu compreendo que as pessoas também queiram o sol, mas, de facto, precisamos de muito mais chuva ao longo do inverno e é algo que, tanto neste modelo CFS como no próprio europeu sazonal, não é visto. Ou seja, de facto, prevê-se que seja provavelmente um inverno mais quente e seco do que é normal, o que não quer dizer que não vai haver dias de chuva e dias frios também, como é óbvio. Ok, Fábio, olha, e basicamente é este o resumo. Agora posso fazer as despedidas desta emissão. Foi bastante agradável, Fábio. Foi um gosto ter-te aqui também connosco e com os nossos seguidores e o resto de uma boa semana, que também já não é muita, e um ótimo fim de semana. Sim, foi sempre um gosto, Rui. É sempre um gosto colaborar com a Meteomira e trazer estes vídeos que espero que os nossos seguidores gostem e iremos continuar a fazê-lo, certamente, sempre que se justificar e sempre que houver situações de mau tempo e também semanalmente com estas previsões semanais. Espero que os seguidores tenham gostado e um resto de boa semana para todos. Boa semana.